Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, como eu disse no início dessa Santa Missa, hoje nós nos reunimos por ser o dia do Senhor, o domingo, o dia de ir ao encontro do Pai, mas também esse domingo ele se reveste de um caráter ainda mais especial por ser dia de finados, um dia que todos nós estamos habituados, acostumados de visitar os cemitérios, de relembrar os nossos entes queridos, que já faleceram, honrar as suas memórias, trazer novamente à lembrança tantas e tantas coisas maravilhosas que vivemos juntos, mas, sobretudo, o dia de finados tem a finalidade de levar-nos à oração pelos nossos entes queridos. O mês de novembro, em geral, é um mês que a Igreja dedica à reflexão sobre essas realidades últimas da vida. Inclusive, semana passada nós tivemos uma formação sobre isso, quem veio entender um pouco melhor o que é cada um desses elementos. No dia de ontem, dia 1º de novembro, a Igreja abre esse mês pensando precisamente na nossa meta, a meta que Deus propõe para cada um de nós, que é precisamente o céu. Dia de Todos os Santos, nós refletimos precisamente aqueles homens e mulheres que atingiram essa grande meta, que cumpriram de fato a vontade de Deus em suas vidas e hoje estão na glória dos céus. Ali está aquilo que nós chamamos da Igreja triunfante. Todos os fiéis que foram santificados, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e hoje contemplam Deus face a face. Ali está a nossa meta. Mas um dia depois, no caso hoje, dia 2 de novembro, a gente começa a refletir por uma outra parcela da Igreja. Não propriamente aquela igreja que está na glória do céu, mas aqueles fiéis que, tendo sido chamados por Cristo, que enfrentaram essa realidade da morte, talvez ainda estejam aguardando a sua entrada no céu, porque nós sabemos, no céu só entra quem é santo. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente pode achar, não, olha, eu tento lutar pela santidade, eu me confesso, eu participo da missa, eu busco fazer minhas orações, eu busco lutar contra o pecado da minha vida, mas eu reconheço que tem muita coisa ainda que precisa mudar. Tem muita coisa ainda que faz parte da minha vida que não está totalmente sintonizado com Deus. Se eu sei que no céu só há santidade porque nós estamos nos unindo profundamente a Deus, muita gente pode se perguntar, olha, desse jeito que eu estou aqui, eu estou na graça de Deus, mas eu olho para a minha vida e tem muita coisa que precisa melhorar ainda. Será que as portas do céu estão fechadas para mim, porque eu não sou totalmente santo? A Igreja não afirma isso. E por conta disso, nós acreditamos, é um dogma de fé, a realidade do purgatório, que é muito mal entendida por muitas pessoas. O purgatório não é um estágio em que nós iremos para então ser julgados. Nossa fé nos ensina que no momento preciso da nossa morte, o nosso julgamento particular ocorre. Ou seja, quando eu morro, naquele instante, eu vou me apresentar diante de Deus, aquele justo e misericordioso juiz, em que eu vou apresentar toda a minha vida diante dele, e ali será traçado o meu destino eterno. Mas aquelas pessoas, imaginem aqui um grande santo, um São Francisco de Assis, que ele nesta vida aqui, ele viveu completamente unido a Jesus. Aquele homem já estava pronto para entrar no céu. Então no momento da morte, certamente ele foi direitinho para o céu. Mas aqueles outros fiéis, que naquele instante derradeiro, não estavam completamente santificados, a misericórdia de Deus faz com que eles sejam então purificados após a morte daquilo que era ainda imperfeição, daquilo que ainda não era completamente união com Deus. Isso é o purgatório, um estado intermediário em que aqueles que morreram na graça de Deus, mas não eram totalmente santos, vão progressivamente se purificando para se tornarem aptos para ver Deus face a face. No fundo, isso aqui é uma grande obra da misericórdia divina. Imaginem só, no fundo, eu acho que a própria alma, após a morte, ela decide ir por purgatório, porque ela começa a entender que algo grandioso espera-lhe no céu,
mas que ela precisa então se preparar para tudo isso. Então ela mesma busca essa purificação para poder se apresentar totalmente pura diante de Deus. E é aqui que entra o nosso papel nessa história toda. Nós, aqui na terra, nós podemos elevar as nossas preces a Deus pelos nossos fiéis que estão no purgatório, para que Deus ele possa encurtar, agilizar esse tempo de purificação, para que tão logo elas se apresentem diante de Deus. Então esse aqui é a nossa principal missão da nossa relação para com os nossos entes queridos, né, que já faleceram. Inclusive é um dever, diria, gravíssimo, que o filho consegue traduzir aquele mandamento de honrar pai e mãe quando seu pai morre. Como é que eu honro meu pai e minha mãe após a morte dele? Precisamente rezando por eles, para que eles encontrem o céu. E aqui a gente começa a entender, então, a finalidade das nossas orações. Se o nosso destino eterno ele é traçado no momento da nossa morte, a gente entende que eu só posso rezar por quem está no purgatório. Quem está no inferno não pode receber minhas orações, não vai adiantar. Quem já está no céu, também aquelas orações não vão adiantar, porque eles já estão vendo Deus face a face. Por isso que, ao contrário do que muita gente pensa, eu não posso rezar pela salvação de um ente querido. Ele já está salvo ou já está condenado. Eu posso rezar para que ele, tendo ido para o purgatório, encontre o céu, se purifique. Eu posso rezar e eu devo rezar pela salvação de quem está vivo, porque o nosso destino eterno é traçado a partir da vida que nós vivemos. Então eu devo me colocar de joelho no chão por aquele filho que, por exemplo, está seguindo um mau caminho, por aquele irmão, por mim mesmo, que estou seguindo um caminho que preciso ainda da salvação, da conversão. Eu rezo por isso. Agora, por quem já morreu, eu rezo por aqueles que estão no purgatório. E aí vem uma pergunta: padre, como é que eu sei que vovó está no céu, está no inferno, está no purgatório? Para eu rezar ou não por ela? Ninguém sabe. Por isso que a igreja reza por todo mundo. A igreja nunca afirmou fulano, cicrano, que foi a pessoa pior do mundo, esse aí está no inferno, nem adianta rezar por ele. Nunca fizemos isso. A igreja, em todos os momentos, em cada Santa Missa, reza por todos os falecidos, porque nós não sabemos o profundo da consciência de cada um. Aquele último instante, talvez do pior dos pecadores, pode ter sido o instante da conversão dele, do arrependimento dos seus pecados, e que a salvação abriu-se para aquele indivíduo. Por isso que nós não devemos ficar teorizando, né? Ah, será que ele foi salvo? Será que ele foi condenado? Não. O nosso dever é tão somente rezar pelos nossos falecidos, para que eles sejam de fato abraçados e purificados pela misericórdia de Deus. Essa aqui é a primeira finalidade, eu diria, da festa de finados, a oração pelos nossos entes queridos falecidos. Mas há uma outra finalidade. Pelo menos quando eu vou fazer, por exemplo, um funeral, umas exéquias, né? Está ali aquele caixão que nós estamos rezando por aquele defunto. Claro, o primeiro aspecto daquela celebração é a oração pelo falecido. Mas eu não consigo não pensar, quando eu vou fazer um funeral, quando eu vou a um cemitério, de me imaginar que dentro em breve, não sabemos, não sei quanto tempo, eu estarei naquele mesmo lugar ali. Em cada velório que eu vou, lá no fundo do meu coração vem um pensamento assim: você vai estar aqui um dia. O pensamento de que a nossa vida ela é breve. Ainda que dure 80 anos, o que é 80 anos, o que são 80 anos diante de uma eternidade toda? Então a vida do homem é um sopro, um instante entre duas eternidades. E essa festa também, caros irmãos, nos ensina, nos ajuda a refletir sobre a própria morte. Essa verdade que ninguém pode escapar. Um dia o Senhor me chamará e eu deverei prestar contas da minha vida ao Senhor, a esse justo e misericordioso juiz. E quando o padre fala de morte, tem gente que já se benze, né? Meu Deus, fala isso não, padre. Não fala não, que chama. Se benze, isso é agouro, não sei o que lá. Tem muita gente que não consegue nem ouvir a palavra morte, que já fica se tremendo, querendo vir essa página. Para de falar disso. Mas nunca foi essa a atitude propriamente de um cristão.
Inclusive, quando a gente lê os evangelhos, Cristo está o tempo todo nos alertando dessa grande verdade. E mais, quem vive esta vida pensando na morte, vive uma vida muito melhor. Se eu vivo a minha vida sabendo que haverá um dia em que o Senhor me chamará e que eu preciso me apresentar diante dele, como esse pensamento pode me atemorizar, me afastar dos caminhos de Deus, me angustiar? Pelo contrário, esse pensamento deve me mover a hoje buscar uma vida de união com Deus. Então quem pensa na morte vive muito melhor. Quem pensa que um dia estará diante de Deus, hoje tem a sua vida completamente transformada. É aqui que está o grande ponto, né? Às vezes, o maior engano, a maior ilusão que a gente pode colocar na nossa vida é precisamente esquecer dessa realidade. Que nós iremos morrer, que nós iremos prestar contas diante de Deus, porque aí a gente começa a viver uma vida sem nenhum tipo de batalha, sem esforço nenhum para se converter, sem esforço nenhum para viver a palavra de Deus em nossa vida. Então cada uma dessas celebrações, né, do funeral ao dia de finados, nós precisamos lembrar dessa grande e fatal realidade que todo ser humano irá enfrentar. Uma vez eu, participando de uma pregação, escutei uma coisa que ficou gravado para mim, que talvez ajude vocês a trazerem à mente essa realidade. Eu vou contar uma novidade para vocês. Melhor, queria que cada um contasse, né? Olhe para o irmão que está aí do lado e diga o seguinte: vou contar uma novidade para você. Você vai morrer. Ave Maria, Padre, não fale isso não. É uma mentira isso, caros irmãos? É uma novidade no fundo para cada um de vocês? Absolutamente não. Mas é uma realidade que fica lá no fundo do nosso coração e a gente acaba esquecendo. E por conta disso, a gente não se esforça para mudar de vida. Mas repito, essa grande verdade inquestionável, que não pode fugir do nosso destino, deve no fundo nos criar esperança dentro de nós para buscarmos hoje estar prontos para viver junto com Deus, não causar medo, pelo contrário. Quem acha que a morte é algo atemorizante, algo que deve ser entendido e evitado como um grande medo, é como aquele insensato de que fala a primeira leitura. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. É isso o que nós encontraremos após a morte. E aqui o autor do livro da sabedoria vai dizendo: o que é a morte para quem não tem essa sabedoria que vem da fé? Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas aí o autor nos mostra o que é realmente a morte. Mas eles estão em paz. Essa paz, caros irmãos, nós não encontramos nesta vida aqui. Esta paz, essa felicidade profunda e eterna que preenche o nosso coração, ela nos é dada após a nossa morte, quando nós encontramos e entramos em comunhão plena com Deus. É por isso que Cristo, na sua morte na cruz e a consequente ressurreição, ele vence essa morte entendida como o final de tudo. E a morte cristã, então, ela passa a ser vista como uma grande passagem para a verdadeira alegria, para a verdadeira paz. Por isso que a morte, caros irmãos, repito e insisto, não deve ser entendida, temida, evitada dessa maneira, né? A vida é muito boa, devemos lutar para cuidar da nossa saúde e para prolongar a vida, mas entendendo que aquele instante, o último instante da minha vida, é aquele instante que eu irei me apresentar diante de Deus, e que aquele esforço, né, aquela vida totalmente dedicada a Deus, fará com que eu encontre do outro lado um Pai de braços abertos a me acolher e me dar um abraço. É preciso assim entender essa realidade. Uma vez eu escutei uma comparação que talvez nos ajude a entender o que é a morte para um cristão. E talvez se enquadre em muita experiência que talvez vocês devem ter passado
consigo mesmo ou com os vossos filhos. Quando eu era criança, eu lembro que às vezes eu ficava assistindo televisão até tarde da noite na sala de estar. E aí, sem que eu percebesse, acabava pegando no sono, eu dormia na sala de estar e no outro dia eu acordava no meu quarto. Como é que isso aconteceu? Óbvio que meu pai e minha mãe foram lá, me pegaram e me levaram para o quarto, né? E aí uma vez escutei uma comparação de que a morte para um cristão é exatamente essa cena se repetindo. A gente está ali vivendo a nossa vida e de repente a gente cai num sono profundo, como eu, como os nossos filhos, né? Assistindo ali aquela televisão, a gente cai num sono profundo e a nossa mãe, o nosso pai, com todo o cuidado do mundo, vai lá, nos pega pelos braços, evitando que a gente acorde, traz junto de si e leva lá para o nosso quarto, de tal modo que quando a gente acorda, a gente está ali naquele cantinho que é propriamente o nosso. Aquele canto, caros irmãos, que Deus Pai nos leva, que o próprio Jesus no Evangelho nos disse: estou indo preparar-vos um lugar no céu. Então quem adormece o sono da morte junto com Cristo, não tem outro destino senão aquele local que Cristo mesmo reservou para cada um de nós no céu. Um local de felicidade plena. Essa é a morte, caros irmãos, para um cristão. É isso que nós devemos trazer sempre à nossa mente, ao nosso coração, para que a fé na ressurreição, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que em meio às dores da perca de um ente querido, da proximidade do nosso fim, brote, faça brotar em nosso coração uma luz de profunda esperança. A meta que Deus propõe a cada um de nós é precisamente o céu. O céu que São João viu na segunda leitura. Eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu vi a Jerusalém que descia do céu, o próprio céu. E eu vi uma voz forte que dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar junto deles. Isso aqui é o céu, habitar junto com Deus. Eles serão o seu povo e o próprio Deus, vejam só, estará com eles. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. As dores que enfrentamos nessa vida, as tribulações que nós enfrentamos, diante do céu, a gente vai enxergar que tudo valeu a pena. E lá Deus, Ele passará enxugando cada lágrima derramada por nós. Exatamente isso que Deus faz também com cada um que, diante do luto pela perca de um ente querido, busca apoiar-se em Deus. Deus, Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele nos dá força a continuar superando de fato aquelas tribulações. Hoje é um dia, repito, de rezarmos pelos nossos entes queridos para que eles possam o quanto antes ver a Deus. Um dia também de pensarmos na brevidade da nossa vida. Somos pó e ao pó iremos voltar, quando escutamos na quarta-feira de cinzas. Um dia de repensar, fazer um balanço da própria vida, mas sobretudo um dia de esperança, de uma vida vivida junto com Deus, lançada nos braços do Pai, que então transfigura a morte de uma realidade trágica e fatal para uma passagem para a nossa verdadeira alegria. E nesse momento, caros irmãos, nós não podemos esquecer que contamos com a poderosa intercessão da Virgem Maria. Em cada Ave Maria que nós rezamos, a gente conclui aquela prece dizendo: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Naquele último instante, caros irmãos, no último segundo da nossa vida, tenham certeza que Nossa Senhora, ela não tem memória curta. Então todas aquelas Ave-Marias que nós podemos ter rezado ao longo da vida, certamente serão lembradas pela Virgem Maria naquele último segundo. Então quem vive unido a Deus, quem vive unido a Nossa Senhora também, nunca morre desamparado, mas pelo contrário, sempre é coberto com esse manto sagrado da Virgem Santíssima, que nos leva e nos apresenta, intercedendo por nós, ao seu Filho Jesus. Peçamos essa intercessão. Pensemos na nossa vida, a vida de cada dia, como estamos no nosso relacionamento com Deus, e nos decidamos a viver sempre alertas, como o Senhor nos diz no Evangelho. Não sabeis nem o dia, nem a hora, estejam
sempre preparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.